A aula de hoje é enzimas, suas funções e fatores que influenciam. Então, as enzimas são um grupo de substâncias orgânicas de natureza proteica. Ela pode ter uma atividade intra ou extracelular e tem funções catalisadoras, ou seja, catalisam reações químicas que sem a sua presença aconteceriam a uma velocidade demasiado baixa ou nem aconteceria. A capacidade catalítica das enzimas torna-as adequadas para o uso na indústria de alimentos. A história das enzimas. Iniciaram os estudos sobre digestão de alimentos em 1831. Esse químico sueco Jacob Berzelius constatou que certas substâncias continham uma força catalítica que permitia acelerar determinadas reações. Os químicos franceses Anselme Payen e Jean-François Persos encontraram uma substância termolábil num precipitado de álcool e extrato de malte, que convertia amido em açúcar. Primeiramente, foi chamado de diástase e mais tarde denominada amilase. A primeira teoria sobre enzimas foi publicada em 1835 por Berzelius. Químico francês Louis Pasteur. Ele descreveu a fermentação do açúcar em álcool pela levedura e era catalisada por fermentos, postulando que esses fermentos, as enzimas, eram inseparáveis da estrutura das células vivas do levedo. Estabeleceu o conceito de que as enzimas eram células vivas. O químico alemão Justus von Liebig afirmou que a fermentação era provocada por substâncias químicas. Denominou enzima, do grego enzimo, formado de en, e simo, fermento ou levedura, e foi dada em 1878 pelo fisiologista alemão Alexander Friedrich Kuhn. Definição, então, geral. Enzimas são proteínas, polímeros de cadeia longa com aminoácidos sucessivamente ligados uns aos outros, através de ligações peptídicas, em uma sequência determinada geneticamente. A sua presença acelera os processos bioquímicos. Então, o caminho da reação. Aqui, no caso, sem enzima, vai ser mais lento e um desperdício de energia. E com enzima, o processo de transformação bioquímica vai ocorrer de forma natural. Então, um exemplo, o substrato 1, uma determinada estrutura, uma determinada pode ser amido, proteína, o substrato 2 e a enzima. Então, precisa-se de 2 substratos para que essa enzima seja ativada e formar um determinado produto. Então, essa conversão do substrato, onde a enzima faz a transformação bioquímica para gerar um produto, vamos dizer assim, calculada pela percentagem de conversão, né, em um determinado tempo. Então, se existe a enzima específica para aquele tipo de reação bioquímica, então vai ocorrer aqui em pouco tempo. Aqui a gente pode fazer assim com o gráfico, ó. Então, aqui demonstra um tempo, vamos supor, cada 2 horas, aqui 2, 4, 6, 8. Então, em 2 horas, você já vai ter aqui o seu produto, sendo que foi convertido pela presença da enzima e pela presença do substrato, toda a reação foi realizada. Então, ela vai ficar de uma forma estável.
Sem a enzima, ela pode ocorrer, mas vai demorar mais tempo. Então, por que é importante isso? Porque vamos supor que nós estejamos estudando a cinética da fermentação, a cinética enzimática da fermentação. Nós queremos saber qual a percentagem de conversão do malte para o álcool. Então, do carboidrato para o álcool. Se a gente obtiver em menos tempo e uma conversão alta, então é interessante utilizar aquele determinado tipo de enzima. A importância das enzimas. Então, vamos ver aqui com cuidado cada uma delas. A vida depende totalmente das reações químicas que constituem o metabolismo celular. Tais reações dependem de atuação de enzimas específicas. Sem estes catalisadores, a velocidade seria muito baixa, aí a energia da ativação necessária para uma reação acontecer seria muito elevada, ou seja, teria mais gasto de energia. Obtenção, armazenamento e transferência de energia no ambiente intracelular. Então, se produzem enzimas para serem armazenadas e para posterior transferência dessa energia em alguma via metabólica. Construções de novas moléculas a partir de precursores de menor tamanho. Então, sempre tem um precursor, que nem, por exemplo, o ácido pirúvico no ciclo de Krebs, e a partir dele vai ter um encadeamento de enzimas com transformações dessas enzimas que vão entrar dentro da respiração celular. Então, isso é importante, essa construção de um determinado metabolismo. Digestão dos alimentos e degradação das moléculas de tamanho maior. Então, nós nos alimentamos com proteínas, ela tem uma estrutura grande com vários aminoácidos, e a protease, que é uma enzima, então, que tem essa função de quebrar as ligações entre os aminoácidos e ficar de um tamanho menor. Então, dessa forma, a célula pode aproveitar, né, aceitar aquela proteína. A deficiência total ou parcial na produção de algumas enzimas pode acarretar o desenvolvimento de algumas doenças ou mesmo a morte de um organismo, né? Então, tem muitas doenças, né? Aqui tem um exemplo, a fenilcetonúria, que é uma doença genética causada pela ausência ou diminuição da atividade de uma enzima do fígado, a fenilalanina hidroxilase, que transforma, então, essa fenilalanina, que é um aminoácido presente na proteína, em outro aminoácido, que é a tirosina. E a partir daí, então, ela vai ter N funções, ó, vai gerar outros produtos, como gás carbônico e água, que sempre são separados das reações químicas, a adrenalina, né, um hormônio produzido pelas glândulas adrenais, muito importante, principalmente em casos, né, depressivos. A tiroxina, que é o hormônio produzido pela glândula tireoide, e a melanina, que é o pigmento da pele, do cabelo e dos olhos. Então, na fenilcetonúria, desculpa, né, não consigo falar direito o nome, essa reação deixa de ocorrer, porque há um bloqueio, não existe essa enzima fenilalanina. Então, vai haver um desvio da rota metabólica. Então, as substâncias derivadas da fenilalanina acumulam-se no sangue e no líquido cérebro-espinhal, que é um problema, né? Papéis biológicos. Então, aqui tem algumas enzimas, como a amilase, catalase, pepsina e o DNA polimerase, e os seus papéis, mas existem muito mais, né? Aqui alguns papéis só, biológicos. Catalisa a amilase, catalisa a hidrólise de amido,
até moléculas de maltose, ou seja, os açúcares. Catalisa os carboidratos, né? Catalisa a decomposição da água oxigenada. A pepsina catalisa a hidrólise das proteínas no estômago. E a polimerase é responsável pela duplicação do DNA. Como atuam as enzimas? As enzimas, elas são sintetizadas por células vivas. Atuam em quase todas as reações químicas do metabolismo dos organismos vivos. Atua na hidrólise do material alimentício em compostos mais simples para que sejam digeridos. Por exemplo, as lipases hidrolisam as gorduras em glicerol e ácidos graxos. E as amilases hidrolisam o amido em açúcares mais simples. A eficiência dessas enzimas como catalisadores é medida pelo número de transformações moleculares. A enzima é explicada pelo número de moléculas de substrato que uma enzima converte por unidade de tempo, que é aquele gráfico que eu mostrei da percentagem de conversão. Então, nós temos um determinado número de moléculas, que é o nosso substrato, a enzima vai lá atuar, fazer as transformações bioquímicas e vai converter em outro produto. Então, se a lipase transforma, né, em glicerol e ácidos graxos, e a amilase em açúcares mais simples. Mas isso é feito em um determinado tempo. Propriedade das enzimas. Então, as enzimas, elas são catalisadoras, mas são catalisadoras específicas. Para cada tipo de substrato, o que é o substrato? É a molécula sobre a qual a enzima vai atuar para fazer essa transformação bioquímica. Então, para cada tipo de substrato, que seja proteína, um carboidrato, né? Os lipídios, a molécula vai agir sobre essas moléculas, a enzima vai agir sobre essa molécula e vai, então, existir um tipo de enzima específico para aquela reação. Então, é chamado modelo chave-fechadura. A enzima possui uma conformação tridimensional que se encaixa perfeitamente ao seu substrato, na maioria dos casos. Isso é interessante porque se não houvesse encaixe, o nosso metabolismo seria uma bagunça, porque a gente tem proteínas para ser digeridas, nós temos lipídios para ser digeridos, né? Nós temos proteínas e aí qualquer enzima digere tudo. Não, tem uma enzima para proteínas, tem uma enzima para carboidratos, tem uma enzima para lipídios e para outras moléculas também. Então, essa região de encaixe, né, que só vai encaixar se for específica aquela enzima para aquele substrato, é chamado de centro ativo, o sítio ativo. A ligação do substrato ao centro ativo da enzima permite, então, essa formação do complexo enzima-substrato. Então, essa teoria da chave-fechadura, ela foi estudada por Emil Fischer. As enzimas convertem uma substância chamada substrato em outra denominada produto. Então, substrato, enzima, produto. Parte da enzima que difere da proteína é capaz de se ligar a moléculas denominadas substrato, formando, então, o complexo da enzima substrato. Então, uma parte da enzima que vai, então, fazer essa ligação no sítio específico. A chave é o substrato. Ajusta-se a fechadura, que é, no caso, a enzima, de modo que cada enzima haja sobre um número muito limitado de compostos, tá? Aqui mostra aqui um determinado substrato, né? Que aqui no caso são duas moléculas de substrato. Aqui a enzima, e esse pedaço aqui, ó, que é o sítio ativo da enzima, aqui embaixo, tá? Vai se encaixar perfeitamente, olha aqui, os dois substratos,
e a enzima, formando então o complexo substrato-enzima. Então, aqui a enzima vai sair, vai ser liberada, e aqui então gerou um novo produto, a enzima gerou um novo produto. Aqui eles eram separados e aqui eles estão juntos. Desculpem, gente, os meus riscos, mas eu não tenho tanta habilidade no notebook para utilizar, né, a canetinha. Bom, aqui tem um outro exemplo que é praticamente a mesma coisa, mas é só uma forma diferente de visualizar. Então, aqui nós temos, por exemplo, um substrato que já é completo, é grande, né? Não são dois como o de cima. E aqui ele se encaixa perfeitamente no sítio ativo. Vai formar esse complexo enzima, substrato, e gerar os produtos. Aqui, no caso, foram separados os produtos, houve uma degradação ali, um rompimento, ou como está aqui embaixo, os dois subprodutos, e aí forma o complexo e gera o produto. Então, observem bem essa situação. Substrato, se liga à enzima, forma o complexo, libera o produto. O produto, por sua vez, se liga à enzima, forma o complexo e libera outro produto. E assim sucessivamente. Se vocês forem ver no ciclo de Krebs, tá? Para quem estudou bioquímica geral, vocês peguem um desenho do ciclo de Krebs e vão vendo ao lado todas as etapas, que, se eu não me engano, são 14 enzimas envolvidas. Então, cada vez que uma enzima forma o complexo enzima, vai para a segunda fase, e assim sucessivamente. Aqui tem um exemplo um pouquinho maior, né? Então, aqui a maltase e aqui o açúcar maltose, ou seja, essa enzima tem esse sítio específico aqui, e onde se encaixa perfeitamente nessa enzima pela estrutura química da maltose. Então, forma esse complexo, maltose e maltase. E aí, então, vai gerar duas moléculas de glicose. Aqui, ó. Duas moléculas de glicose. É bem interessante dizer uma coisa para vocês aqui. Bom, vamos continuar. Então, aqui ocorre a hidrólise da sacarose, não é catalisada pela maltase. Bom, o que que eu me lembrei agora, o que eu queria falar? Vocês viram aqui, ó, açúcar maltose, a enzima maltase, proteína protease, carboidrato carboidrase, lipídio lipase. Então, aonde tem finalização ase, é uma enzima que quebra e que se encaixa e que transforma. É uma enzima responsável por algum processo para gerar um produto. Biocatalisador específico. Então, vamos ver o que seria esse biocatalisador. É definida como biocatalisador uma enzima que é uma proteína que catalisa ou acelera uma reação biológica. A natureza proteica determina a presença de certas propriedades. Então, tem uma especificidade do substrato, né? Porque precisa acoplar, né, a enzima com o substrato no sítio ativo. Tem a dependência da temperatura e do pH. Ou seja, essa reação vai ocorrer quando a temperatura e o pH estiver apropriado para aquela reação enzimática. Especificidade enzimática. Extremamente específica para reações que catalisam. Isso significa, em geral, uma enzima catalisa um só tipo de reação química. Hidrolisam e sintetizam um composto em particular. Esta especificidade é devido ao
sítio ativo, que eu já expliquei para vocês, né? Então, uma enzima específica que vai poder fazer esse complexo enzima-substrato, que é a fechadura, né? Chave e fechadura, e então vai gerar um produto. Então, é uma enzima que vai se encaixar no substrato. Cinética de reação de Michaelis e Menten. Então, enzima, E maiúsculo, reage no substrato. Forma o complexo enzima-substrato e separa a enzima do produto. Então, forma um composto intermediário, conhecido como complexo ativo instável, enzima-substrato, que é o ES. Se decompõe em enzima e o produto de reação P. A quantidade de enzima exigida no processo é pequena e não influi na variação energética da reação. A cinética da reação é influenciada pela concentração de substrato e da enzima. Então, é interessante isso porque com a descoberta da cinética da fermentação, se fez muita pesquisa e estudos diferenciando temperaturas, tipos de enzimas, substrato, quantidade de substrato, quantidade da levedura para fazer as transformações bioquímicas. Então, a indústria de alimentos se usa desses protocolos específicos, com enzimas específicas, para auxiliar na produção, né, de algum produto aí de importância na área de alimentos, como no caso vinho, pão e tantos outros, tá? Velocidade da reação enzimática. A velocidade da reação aumenta com o aumento da concentração de enzima para uma mesma concentração de substrato. Então, existe uma equivalência, porque cada enzima tem que entrar no substrato. Então, tem que ter uma equivalência na concentração e isso vai melhorar a reação. Quando a concentração do substrato é baixa, ocorre uma subutilização do sítio ativo da enzima. Pouco produto é formado. Então, isso também é uma característica muito importante saber qual a concentração do substrato e para que essa enzima ela não seja subutilizada. Aumento da concentração do substrato, a reação tende a atingir sua velocidade máxima. Isto é, produzir a máxima quantidade de produto para uma quantidade de enzima pré-determinada. Então, assim, nós temos uma reação saturada. A reação saturada é uma quantidade específica de enzima e um aumento de concentração do substrato, e ela vai atuar de uma forma a saturar o que ela puder de transformação bioquímica em cima do substrato. Temperatura. Então, quais seriam esses fatores? Vamos ver a temperatura. A maioria das enzimas tem melhor desempenho em temperaturas que variam de 30 a 70 graus centígrados. E valores, faltou ver ali, de pH, próximo à neutralidade. Nenhuma enzima resiste por muito tempo a temperatura superior a 100 graus. E a velocidade da reação duplica com o aumento de 10 graus na temperatura da reação. Então, vai ter um escalonamento de 10 em 10, então vai haver uma duplicação dessa reação. E as enzimas, as enzimas utilizadas na indústria de alimentos, elas não suportam acima de 100 graus. Mas existem enzimas que atuam a mais de 100 graus. Nas reações enzimáticas, a velocidade aumenta com a temperatura, até atingir uma velocidade máxima, a partir da qual começa a decrescer. Enzimas reagem muito lentamente nas temperaturas de subcongelamento. Então, isso
é um fator importantíssimo na indústria de alimentos, principalmente na conservação do alimento, porque as enzimas são processos sucessivos. Então, se você tem um alimento e você deixa numa temperatura que a enzima atue, seja uma temperatura ambiente, ela vai continuar a atuar até degradar, formar compostos voláteis, odores, até putrefação do alimento. Então, se eu coloco esse alimento numa condição de frio, seja a geladeira, frigoconservação ou congelamento, vai inibir, então, essas enzimas, ou diminuir bastante a sua reação. Então, com isso, a gente pode conservar os alimentos, né? Sua atividade aumenta com o aumento da temperatura, até uma atividade ótima da temperatura, que é ao redor, uma média, né, de 45 graus, além das quais pode aí começar, então, a inativação da enzima. Fatores que influem na reação enzimática. Então, a temperatura. A temperatura. Para cada tipo de organismo, existe uma temperatura ótima. Mamíferos, nós humanos também, 37 graus. Bactérias de fontes termais, 50 graus. Mas existem outros micro-organismos que atuam com temperaturas mais baixas e uns com a temperatura mais alta de 50 graus. Em temperaturas elevadas, as enzimas vão sofrer desnaturação, a alteração na sua forma espacial, que é uma estrutura terciária da enzima. Pode provocar deformações no sítio ativo e levando a perda parcial ou total dessa atividade catalisadora. Então, aqui nós temos, né, o acoplamento, substrato enzima, mas está em uma alta temperatura, o que vai acontecer com a enzima? Essa alteração na sua estrutura, né? Então, ela já não vai servir para aquela determinada reação bioquímica. Outra coisa que é importante, vocês devem ter estudado, as enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é enzima, né? Mas as proteínas têm estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, né? Então, essas enzimas, elas produzem estrutura terciária. Atividade, então, enzimática versus temperatura. Então, aqui ocorre o aumento da atividade enzimática. Então, 10 graus, vai duplicando aqui. 10 graus, 20 graus, 30 graus, até 40. A partir disso, se manter essa temperatura, vai ocorrer, então, uma perda dessa enzima, uma desnaturação, tá? E vai alterar sua configuração tridimensional, ou seja, estrutura terciária. Então, vamos ver aqui o que está escrito aqui. Para valores de temperatura abaixo do ponto ótimo de uma enzima, as colisões entre as moléculas ocorrem em menor frequência, de tal modo que a cinética da reação diminui cada vez mais e que nos afastamos da temperatura ótima, até que a ação enzimática ela chega a zero ou muito próximo deste valor. O fato de utilizarmos baixas temperaturas para armazenamento dos alimentos em geladeiras e congeladores apoia-se justamente na diminuição da ação dessa enzima própria do alimento e também das enzimas dos micro-organismos presentes no alimento, que é os fungos, as bactérias. Dessa forma, então, os micro-organismos não vão degradar o alimento, eventualmente presentes no alimento, retardando, então, a sua decomposição. pH. A ação catalítica de uma reação enzimática é alcançada dentro de limites muito estreitos de pH. Cada reação tem um pH ótimo, atividade ótima. Então, ele pode variar, né? Dependendo do tipo de enzima. O valor do pH ótimo varia de acordo com as várias enzimas em relação aos seus diferentes substratos, sobre as quais as enzimas atuam.
Valores baixos ou altos de pH podem causar também a desnaturação proteica e inativação enzimática. Importante saber que em faixa de pH da enzima é mais estável, já que o pH de máxima estabilidade nem sempre coincide com o de máxima atividade, entende? Então, você tem valor do pH estável, que vai funcionar vai funcionar a catalisação, né? Mas nem sempre ela vai coincidir com a sua maior atividade, porque por fator seguinte, depende da temperatura e do tipo de substrato. Às vezes uma concentração maior de substrato, como eu falei anteriormente, vai aumentar a cinética, né, da reação. Aqui também um exemplo em relação ao pH, então um aumento da atividade enzimática. O pH para essa reação específica é 8, então ela vai ter um incremento aqui e depois vai haver uma desnaturação. O grau de acidez ou da alcalinidade do meio interfere na atividade enzimática. Cada enzima possui um pH ótimo, no qual a velocidade da reação é máxima. Em nosso corpo, temos tecidos e órgãos com diferentes tipos e valores de pH. As enzimas que atuam em cada um desse local devem ter o pH ideal, o pH da região onde atuam. A temperatura ambiente, quais as enzimas que atuam na temperatura ambiente? Que colocando o alimento no frio vai diminuir essa reação. Então, o pH e a temperatura são duas unidades importantíssimas no controle de qualidade de alimentos para formar um determinado produto. Isso numa vinícola, numa cervejaria, numa padaria. Então, tem que ter esse controle, né? Então, são dois pontos importantes para controlar, então, a formação do produto que se deseja. A desnaturação das enzimas de uma célula ou grupo de célula de um organismo constitui um impedimento e grande importância para realizar um metabolismo celular. Dessa forma, a temperatura e o pH são fatores limitantes para a vida no planeta. Aqui tem uma foto aqui de um DNA aqui, né? E ao redor do DNA nós temos duas enzimas acopladas para fazer, então, as funções de replicação do DNA, transcrição, todas as atividades, então, lá dentro do núcleo. Atividade enzimática, então, aqui a gente pode utilizar esse tipo de uma paleta, né? Tem lá no laboratório, que a gente coloca dentro, por exemplo, faz um suco, uma geleia e observa qual o pH que está ali e qual o pH que é importante para manter também aquele produto como está. O pH nos líquidos corporais é em torno de 7. No estômago, que é a enzima pepsina, né, atua, o pH é 2, né? O estômago tem um pH ácido. E no intestino delgado, que é a enzima tripsina, o pH é 8. pH das enzimas. Então, aqui nós temos uma tabela com o pH ótimo de cada enzima. Aqui as enzimas, a pepsina, tem a quimotripsina, papaina, que vem do mamão, é retirada uma enzima do mamão, utilizada também na indústria de alimentos, a lipase, a glucosidase, a amilase e as lipoxigenase, 1 e 2, que é as enzimas da soja. A origem da onde vem, né, essa enzima, por exemplo, estômago, panca, no caso a papaina, né, a planta tropical que eles dizem é o mamão, micro-organismos, o malte e assim. O substrato que ele atua, no caso a pepsina, nas quebras de proteínas, num pH ácido. A quimotripsina, que é produzida no pâncreas, o pH do pâncreas é 7,8, então é ali que a enzima atua. E assim
por diante, gente, ó. Maltose 6,6, amido, ácido linoleico e assim por diante. Outra função biológica, transdução de sinais e na regulação celular, né? Essa transdução de sinais, ela é importante, por exemplo, para quando, agora que está muito em moda aí o vírus, né? O vírus entra, ocorre uma transdução de sinal e já começa a ocorrer uma regulação celular para liberar, para ativar a nossa imunidade e bloquear não só o vírus, como qualquer outro tipo de micro-organismo que queira, né, causar doenças. Mas também para gerar outras coisas. Movimentam cargas através da célula. Então, sempre tem essa troca de cargas. Vocês devem ter estudado, né, aquela bomba de próton que sai, né, de dentro da célula para manter a célula, saída de hidrogênio, né, da célula, para manter a célula com permeabilidade na membrana, porque senão vai matar a célula. Ou entra muita água, estoura, ou então ali a gente diz uma reação osmótica, né? Manter o equilíbrio da água dentro da célula. Gerar movimento, porque hidrolisa os ATPs, que é a enzima ATPase. Algumas enzimas ATPases funcionam como as bombas iônicas, se localizam na membrana celular e é envolvido, então, nesse processo de transporte ativo que eu comentei ali em cima, né? Me adiantei e comentei. Aqui, então, mostra a função da ATP nas células. A energia é libertada através da perda de um grupo fosfato. Aí a ATPase vai atuar nessa adenosina trifosfato aqui, vai atuar, vai separar o grupo fosfato e vai transformar em adenosina trifosfato. Por sua vez, a adenosina difosfato vai formar de baixa energia, que não é capaz de fornecer energia para a atividade celular. Então, na respiração celular, a glicose é oxidada num conjunto de processos que resultam na obtenção de energia, da transformação do ADP para o ATP. Entra nas mitocôndrias e ali começa novamente o processo. Então, esse é o processo do ciclo celular, a respiração celular.